Meus irmãos, a paz e a graça, viu? Cleiton Souza mais uma vez. Agora para tratar de outro livro bíblico, né? De mais um profeta chamado Profeta Menor, ou mais conhecido como Profeta Menor, mas a melhor denominação é os últimos, né? Ou os 12. E este, o terceiro dos 12 últimos profetas, é justamente o profeta Amós, um profeta que muito ensina, né, acerca da questão da justiça, acerca da questão política, acerca da questão da verdadeira religião, que daqui a pouco vamos abordar a respeito, tá? Então, o tema do livro da aula de hoje, que será abordado, é o livro de Amós, né, o qual intitulo aqui a nossa aula como Amós, pregando a busca do Senhor numa terra onde a honestidade virou veneno e a justiça a injustiça. Esse título foi sugerido pela própria palavra de Deus, né? Isso é uma passagem do livro de Amós, tá bem? Vou fazer aqui uma oração para que Deus possa abençoar essa nossa jornada, até porque sem o amparo divino, nós não podemos fazer absolutamente nada, até porque Deus é o condutor, né? Deus é quem nos guia para o melhor trabalho, tá? Fazer uma oração aqui para que Ele possa abençoar. Maravilhoso Deus, Pai, ó Senhor, mais uma vez eu agradeço, Pai, por essa maravilhosa oportunidade de poder estar analisando os livros sagrados, abordar acerca dos mistérios, segredos, fatos e acontecimentos que aconteceram na história do povo de Deus e que nos enriquece, né, por demais. E agradecer por o Senhor ter nos permitido, né, ter acesso a um livro tão maravilhoso que é o livro de Amós. Assim, Senhor, eu peço que no abrir da minha boca eu apresente o mais genuíno e o correto conhecimento e o ensinamento, né, para que possa promover o conhecimento e o enriquecimento na fé por parte daqueles que estão assistindo e acompanhando esta aula neste momento, bem como aqueles que irão assistir esta aula mais tarde. Então, desde já, meus irmãos, a paz e a graça novamente, que Deus possa conduzir, Deus possa conduzir esse trabalho aqui, tá? Que a gente possa fazer uma abordagem bastante interessante do livro de Amós. Novamente, o título é o Amós, né? O profeta que pregava a busca do Senhor, diga-se até porque ele fala, buscai o Senhor e vivei, né? E viva, né? Viva a partir da busca do Senhor, porque você tendo Deus, o castigo não viria, o mal não viria. E essa ideia de uma terra onde a honestidade virou veneno e a justiça, injustiça. Hoje vamos avaliar o porquê desse título, porque imperava naquele momento no Israel uma total imoralidade. E desde já eu preciso fazer um recorte histórico, né? A gente precisa avaliar em que momento o livro de Amós está. Que momento é esse, Cleito? Sempre é muito necessário a gente relembrar esse contexto histórico, porque se o cristão lê o livro sagrado sem entender o momento histórico, ele vai se perder, ele não vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Então vamos ter lá Adão e Eva, a gente vai ter justamente Noé, a gente vai ter Abraão, a gente vai ter Jacó, vai ter os 12 filhos, vamos ter José no Egito, depois vamos ter escravidão do povo de Deus, depois vamos ter o libertador com Moisés, depois vamos ter Josué conquistando a Terra Santa, posteriormente vem os juízes, depois vem Samuel, depois Samuel vai ungir o rei, Saul vai reinar por 40 anos, depois vem Davi reina por 40 anos, depois vem Salomão reina por 40 anos, posteriormente, no final da vida de Salomão, vai estar lá previsto em 2 Reis, capítulo 11, que Salomão comete idolatria. Em razão da idolatria, um servidor dele, um servo dele, um trabalhador dele, um capanga chamado Jeroboão, Jeroboão fica com 10 tribos, enquanto formando, então, o reino do norte, chamado Israel.
e 2 tribos, Benjamim e Judá, formam então a chamado Reino do Sul, ou chamado Reino de Judá. Então, quem é Amós? Amós justamente vai sair do Reino do Sul para ir para o Reino do Norte, para pregar lá a mensagem de Deus para aquele povo. E qual é o momento histórico? Daqui a pouco vamos falar. Ele vai ficar no tempo de Jeroboão II. Então, justamente nesse contexto histórico dos reis perversos, ou dos reis idólatras. Por quê? Porque 20 reis, né, no Reino do Norte, no reino daqui de cima, onde ficaram as 10 tribos, as 10 tribos, durante o seu contexto de surgimento até a queda, que foi justamente 722, eles iniciaram em 931 a.C., com Jeroboão I, e termina com o último rei chamado Osés, lá em 722, quando os assírios atacam Israel e destrói o Reino do Norte. Então, nessa linha do tempo, Israel do Norte teve 20 reis. Todos os 20 reis foram idólatras, tá? Então, o Amós está nesse contexto, justamente de anunciar a palavra de Deus para uma nação idólatra, onde os reis eram perversos e totalmente equivocados. E para que nós possamos entender o contexto desse 30º livro da Bíblia Sagrada, né, o terceiro profeta menor, ou o terceiro dos 12 últimos profetas, livro esse composto de apenas 9 capítulos, dá para você fazer uma leitura em 20 minutos do seu dia, e tenho certeza que vocês sairão dali imensamente engrandecidos, porque o livro de Amós é maravilhoso. O livro é muito bom. Então, a partir de todo esse contexto, né, a gente já apresentou onde é que o momento histórico que esse livro está, vamos agora abordar acerca do versículo-chave do livro. O versículo-chave nos dá a ideia primordial, a ideia central do livro. Então, por gentileza, abramos nossa Bíblia em Amós, capítulo 5, verso 24. Tá? Amós, capítulo 5, verso 24, onde, naquele contexto, o que é muito lindo no livro de Amós é que ele ali vai nos ensinar que, enquanto lá em Osés temos aquela máxima geniosa, maravilhosa, que vai dizer misericórdia quero, sacrifício não, em Amós vamos ter o quê? Justiça quero, sacrifício não. Deus condena o falso culto, o falso sacrifício, né, o falso louvor, e diz, eu não quero isso, eu não quero. Ele até brinca, ó, lá quando você estava 40 anos no deserto, você me apresentou oferta de cereais? Não, claro que não, não tinha como. Nem razão disso deixei de abençoar. Não quero o sacrifício de vocês, mas eu quero justiça, tá? Então, Amós, capítulo 5, verso 24, vai nos ensinar. Assim diz o versículo-chave, né? Em vez disso que dos sacrifícios, né? Que é o falso padrão de religiosidade, né? Você alavancar a religiosidade deixando a fé, né, de lado. E não adianta. Deus diz, em vez disso, desse padrão de religiosidade, que inclusive é totalmente pecaminoso e mentiroso, ele fala, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Então, a ideia central de Amós é evidenciar a justiça e evidenciar a honestidade. Porque, como eu mesmo já apontei no título, a honestidade virou veneno e a justiça que deveria imperar naquele país se tornou a injustiça que se tornou a grande regra. E tem razão disso, o chamamento de Amós é esse. Vamos praticar a honestidade, vamos praticar a justiça. Cleiton, então vamos entender o que o povo fazia naquela época. Vamos abrir, por gentileza, o livro de Amós, no capítulo 5. Lá vamos iniciar a partir do verso 4, né? A partir do verso 4, vamos ler o verso 4, o verso 7, depois o 10 a 12, tá? Então, o capítulo 5 é uma lamentação, é uma canção de Amós, dizendo assim, ao invés de fazer cantorias e louvor a Deus,
eu vou cantar aqui uma lamentação para vocês, como de fato o castigo está vindo. Mas por quê? Daqui a pouco vamos indicar. Logo no capítulo 5, lá no verso 4, ele vai dar uma ideia, talvez a passagem mais pregada neste livro, é justamente esta ideia que ele diz: voltem para mim. Amós, capítulo 5, verso 4, diz assim: o Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham vida. Ou, na sua versão, pode estar assim: buscai ao Senhor e vivei, né? Uma frase muito, muito apontada nas igrejas, nos ensinos bíblicos, né? Nas temáticas. É uma palavra bastante grandiosa, que ele vai apontar que o castigo viria. Então, mas busque o Senhor, larga a idolatria, e a partir disso daí vocês terão vida. E, de fato, a palavra de Deus e viver segundo os preceitos de Deus, você tem uma vida abundante, né? Então, agora vamos entender o que é que esse povo de Deus estava fazendo, porque o livro teve que clamar por justiça e honestidade. Então, em Amós, capítulo 5, verso 7, Amós, capítulo 5, verso 7, diz assim: em vez de praticarem a justiça, o povo israelita está praticando a injustiça. Injustiça essa que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. Vamos para o verso agora 10. Saímos do verso 7 do verso 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Verso 11. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Verso 12. Vocês maltratam as pessoas honestas, vocês aceitam dinheiro para torcer a justiça, vocês não respeitam os direitos dos pobres. Já imaginou um tipo de sociedade como esta? É muito complicado, porque a justiça não existia mais. A corrupção imperava no país. A injustiça era a regra. A exploração do povo mais pobre, do povo necessitado. Eles passaram a perverter exatamente tudo. Os direitos já não existiam. Então, aqui o livro de Amós, ele traz uma ideia bastante interessante, que não é unicamente conclamar os crentes, né, para agir apenas em nome de Deus. Eles, não, você tem a sua fé, mas você também pratique obras, você exatamente passe a refazer as suas condutas, porque de fato você está praticando a injustiça. E injustiça não é de Deus. Então, em razão disso, o livro de Amós não dá essa ideia de um total contexto de imoralidade, desrespeito às legislações e exploração do povo pobre. E para você imaginar o tamanho da decadência moral deste povo, convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no Amós, capítulo 2, verso 6. Vamos ler Amós, capítulo 2, versos 6 e 7, tá? Em Amós, capítulo 2, no verso 6 e 7, Amós assim escreve: o Senhor Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, mas tantos pecados, que eu tenho que castigá-los. Eles vendem como escravos pessoas honestas. Eles vendem como escravos pessoas honestas, pessoas essas que não podem pagar as suas dívidas. E até aquelas que são tão pobres, aquelas pessoas que são tão pobres, que elas não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandália. Então, essas pessoas eram tão pobres que elas não podiam nem pagar uma dívida com uma compra tão basilar, cara, uma sandália para andar. Você imaginar o estado de miserabilidade do povo e dos exploradores. E aí o capítulo 7 vai dizer: eles perseguem, eles humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. E pior ainda,
Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Então, dado esse estado de imoralidade, desrespeito às determinações de Deus e de não amparo assistencialista ao povo, e sim, dado a política exploratória do forte em desfavor dos mais fracos, surge um cara chamado Amós e lança essa palavra, esse livro revolucionário, né? Totalmente revolucionário, e o livro muito, mas muito engrandecedor. Tá bem? Então, esta é a ideia primordial do livro de Amós. Agora vamos passar para o título. O título, né, obviamente, assim como os 12 últimos profetas, vai levar o nome daquele homem que era o portador da mensagem de Deus. Nesse caso, é Amós, né? E, Cleiton, sabemos que o povo de Deus tinha o costume de colocar o nome dos filhos, nomes esses que eram carregados de significados. E qual era o significado do nome de Amós? O nome de Amós ele vai significar carga, ou carregador, ou aquele que carrega um fardo. Imagine só, e que fardo era esse? O fardo era levar essa mensagem extremamente pesada, porque a mensagem de Amós era um tanto quanto avassaladora, porque ele estava dizendo, vou trazer destruição para vocês, vou trazer fogo, vou trazer miséria, vou trazer morte, vou trazer fome, vou trazer seca, vocês vão ter suas filhas, sua mulher vai virar prostituta, suas filhas vão ser mortas, você vai ser morto em outra terra, tudo que você conquistou vai ser levado pelo inimigo. Então, era uma mensagem pesada. Então, ele tinha que levar esse fardo, essa mensagem, obviamente, de castigo para os irmãos, né, que infelizmente caiu num momento de idolatria, de total desrespeito aos preceitos de Deus. Então, por isso, o nome Amós aí significa carga, aquele que carrega o fardo, o carregador, né? Na verdade, por isso não, né? O nome dele já é sugestivo à atividade ministerial que ele exerceu lá no tempo dos reis do Reino do Norte, o chamado Reino de Israel, que representavam as 10 tribos que posteriormente seria dominado pelos assírios e mais à frente elas seriam espalhadas pelo mundo. Tá bem? Então vamos lá. Não devemos cometer um erro, hein? O Amós profeta, o Amós com S, A-M-O-S, não deve ser comparado, não deve ser confundido com o Amós que aparece no livro de Isaías, capítulo 1, verso 1, que vai dizer Isaías, filho de Amós com Z. Não é o mesmo Amós, tá? Por mais que ambos tenham vivido do mesmo período, mesmo contexto histórico, eram contemporâneos, mas não é o mesmo Amós, tá bem? Não podemos cometer esse erro. O destinatário da palavra de Amós, de Deus, naquela época, ele é de uma terra de Judá, saiu de Judá, do Reino do Sul, para o Reino do Norte, para pregar para os irmãos. E ali, então, o destinatário era o povo de Israel do Norte, ou o povo de Israel, ou Reino do Norte, também que são as 10 tribos. E também para todo o povo de Deus, de todo mundo, até porque a mensagem dele não se limita apenas a Israel do Norte, ele também vai apresentar profecias para o Reino do Sul, e o Reino de Judá, e também para as nações vizinhas, né, que ficavam ali fazendo fronteiras com a nação israelita. Cleito, qual é a finalidade? A finalidade dele não se diferencia dos 2 anteriores profetas que já apresentamos aqui, que é justamente o profeta Osés e o profeta Joel. Porque aqui ele vai anunciar o juízo de Deus. Primeiro ele chama atenção, olha, vamos praticar a justiça e honestidade. Porque se vocês não praticar justiça e honestidade, através da busca do Senhor, através do afastamento da idolatria e buscando o nosso Deus como único Deus, o juízo de Deus virá sobre vocês. E esta ideia de castigo, obviamente, ele vai evidenciar os 3 maiores pecados, os 3 principais pecados que ele denunciou para aquela nação. Quais eram esses 3? Idolatria, ausência também de verdadeira adoração, porque tem inúmeras passagens
né, que ele aponta que o povo ele até desempenhava os rituais culticos de forma correta, apresentava ofertas, os sacrifícios, as cantorias, mas essas pessoas não buscavam Deus de coração. Aquela mesma denúncia que Joel já apresentou em Joel, capítulo 2, que diz, opa, não rasguem roupas, não, rasguem os seus corações e se arrependam de verdade. Aqui não faz diferença. O livro de Amós também as pessoas apontam que Amós, ele foi um sucessor, ele bebeu justamente do ensinamento, né, tudo aquilo que Joel apresentou. Então, inclusive, eu concordo também que muitas passagens dele, ele vai apontar acerca da seca, ele vai falar sobre a praga de gafanhotos, né? Então, eu acredito, sim, que ele tenha sido aí um discípulo de Joel, viu? Assim como tudo evidencia que Oséias, o primeiro profeta dos 12 últimos, tenha sido o sucessor de Amós, como de fato a própria Bíblia aponta, né? Que daqui a pouco vamos apontar a respeito disso. Então, para apontar o juízo e o castigo de Deus, ele motivou a vinda do castigo e do juízo de Deus a partir de 3 denúncias: idolatria, falsa adoração e opressão aos pobres e a falta de justiça. Também isso é muito bem evidenciado no livro de Amós. O versículo-chave nós já apresentamos, que é justamente o capítulo 5, verso 24. Quanto à autoria, o livro, na verdade, já leva o nome do homem, que era o portador da mensagem de Deus. E peço, por gentileza, que abramos nossa Bíblia em Amós, capítulo 1, verso 1, porque a própria Bíblia já aponta quem é este mensageiro. Não dá tantas informações, mas o pouco que dá para a gente entender exatamente em que contexto histórico ele estava, de quem ele era filho, qual era a cidade e qual a atividade que ele desempenhava. Diga-se, o único profeta dos 12 últimos que aponta qual era a atividade que ele exercia antes do início do ministério dele. Tá bem? Então, Amós, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim. Amós, capítulo 1, verso 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós. Quem é Amós? Um pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Então, aqui a própria palavra de Deus já nos dá elementos suficientes. Nome: Amós, pastor de ovelhas, da cidade de Tecoa. Ele profetizou 2 anos antes do terremoto, e ele vai dizer que era do tempo de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás. Daqui a pouco vamos tratar esses 2 elementos. Primeiro, apresentar Amós e acerca do pastoril de ovelhas, né? Isso, até o próprio termo utilizado aqui, o termo hebraico é noked, que sugere que ele fazia algo a mais do que simplesmente cuidar de ovelhas, ou cuidar de rebanhos, né? Ou cuidar de ovelhas. Por isso que muitos apontam que ele era um mercador de ovelhas, que de fato eu até concordo, porque a visão apresentada no livro para condenar os ricos comerciantes, os exploradores, a perversão da justiça, a ideia de balança, a ideia de peso, a ideia de material, ele, além dele ter esse conhecimento, ele demonstrava aparentemente que ser um grande conhecedor das práticas comerciais, né? Porque as denúncias que nós, inclusive, já lemos aqui, aponta mais ou menos essa ideia de que ele já estava muito familiarizado com tudo que acontecia lá em Israel do Norte, tá bem? Então, aqui temos a ideia que Amós era um pastor de ovelhas, mas a tradição dos estudiosos aponta que ele era algo a mais de um pastoril, né? Da atividade pastoril, que ele seria, sim, alguém que cuidava de rebanho. Mas tem uma outra passagem também que vai falar sobre Amós.
Por gentileza, abramos nossas Bíblias em Amós, capítulo 7, verso 12. Vamos ler do verso 12 ao verso 15. Né? E ali vai dizer também quem é Amós. Né? Primeiro, no Amós, capítulo 1, verso 1, ele diz que ele é um pastor de ovelhas. No Amós, capítulo 7, olha só o que acontece. Depois de Amazias, quem é Amazias? Amazias é um sacerdote do templo de Betel, um templo pagão, um templo que foi construído por Jeroboão I, porque quando Salomão morre, Jeroboão passa a se insurgir, Jeroboão, diga-se que era um servo, era um trabalhador de Salomão, vai falar com o filho de Salomão, que é chamado Roboão, e diz, rapaz, o povo aqui pede para você baixar a carga tributária. Ele disse, opa, meu, o meu dedo mediu é mais grosso do que o troco do meu pai, ou seja, vamos lhe bater. O meu pai batia com o rei, eu vou bater agora com um bocado de rei. Ou seja, o tributo vai ser muito maior. Então, a partir daquela divisão, o que Jeroboão faz? Jeroboão fica com 10 tribos, Roboão com apenas 2. Tudo profetizado pelo profeta Aías, né? Então, Jeroboão, o que é que faz? Para impedir que o povo saísse de Israel, do povo do Reino do Norte, e descer para o Reino do Sul, para fazer adoração em Jerusalém, porque, de fato, se eles fossem, eles iriam se converter, provavelmente, para Deus novamente, iria ficar com o rei Roboão. Jeroboão, de uma forma política e estrategicamente, colocou 2 bezerros de ouro, um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan. Na cidade de Betel, porque a cidade de Betel, ele fica exatamente fronteiriço a Jerusalém e a Efraim. Então, a cidade de Betel, ele colocou lá um bezerro de ouro para fins de adoração, impedindo que para que o povo de Israel do Norte descesse para o Reino do Sul. Então, a partir daí, este sacerdote do templo de Betel, um templo idólatra, disse a Amós, daqui a pouco vamos entender o contexto, ele diz, fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Ou seja, chamou o profeta Amós, em melhores palavras, de um profeta mercenário, porque naquele tempo era muito comum os profetas cobrarem por algum serviço, né? No que pese o profeta Eliseu altamente não ter se recusado a receber o valor de Naamã, né? Mas Geazi foi até ele, inclusive Naamã apresentou, né, a oferta lá naquele momento que teve Naamã e Eliseu, que ele quis apresentar um valor pela profecia, e Eliseu não aceitou, mas Geazi vai até ele e disse, opa, meu pai disse que é para pegar aqui um dinheiro aqui, que era para levar lá para a grana e Naamã dá, porque era comum os profetas receberem, até porque eles sobreviviam dessa ideia de profecia, né? Então as pessoas remuneravam eles. Então ele fala, fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei Jeroboão II adora, e este é o templo principal do país. E Amós responde de forma brava, de forma correta, e de forma, inclusive, um posicionamento extremamente louvável. Ele diz, ele respondeu, não sou profeta por profissão, e não ganho a vida profetizando, porque eu sou pastor de ovelhas, e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a mensagem ao povo de Israel. Então, aqui nos dá a ideia que ele era, além de ser um pastor de ovelhas, né? Aqui ele vai informar que ele era também, ele tinha um rebanho, né? Segundo Amós capítulo 7, verso 15, que ele teve que deixar o rebanho para ir anunciar a palavra de Deus. Então, ele era um pastor de ovelhas e também cuidava de figueiras. Talvez na sua versão vai estar assim, mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros são figos, né? Então, ele trabalhava com o cultivo de figos e também tomava conta de rebanhos de ovelhas. Em sua versão vai falar sobre boiadeiro, porque ali vai dar uma ideia, a terminologia no hebraico é boca, quer dizer justamente gado, rebanho, mas
A cidade de Tecoa é uma cidade montanhosa, né? E é uma cidade árida. Então, via de regra, não teria condições alguma ele tomar conta de rebanhos de gado. Então, provavelmente eram de ovelhas ou de cabras, né? Não tem condições de ter gado ali. Porque a ideia de boca, ele dá uma ideia de rebanho. Rebanho pode ser, seja lá para gado, seja para ovelha, seja para cabra. Então, ele era um pastor de ovelha e ele também cultivava figos, né? E ele dá uma informação muito interessante, que ele diz, opa, quando o cara diz, saia daqui, vai profetizar lá em sua terra natal, ele diz, opa, não, eu não sou profeta para estar recebendo dinheiro de ninguém, e nem sou filho de profeta, porque com a morte de Elias, Eliseu sucedeu Elias. E quando Eliseu sucedeu Elias, Eliseu tem uma ideia muito linda. Ele criou a chamada Escola dos Profetas. Vamos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Que, inclusive, Geazi era um dos filhos, ele fazia parte das escolas dos profetas. Então, a Escola dos Profetas, ele, na verdade, atuava em Gilgal, atuava em Betel e atuava em Jericó. Tanto é que, se você lê logo o início do segundo livro de Reis, você vai ver diretamente a ideia de escolas. E Amós simplesmente diz, não participo dessa escola, não sou filho de nenhum profeta, mas o meu comissionamento, o meu chamamento foi por Deus. Então hoje a gente tem que ver essa ideia de, né, só quem pode pregar a ideia da palavra, só quem pode pregar a palavra de Deus é quem faz um seminário. Muitas vezes a gente tem que ter um certo cuidado, porque a própria palavra de Deus nos dá a ideia que Deus pode chamar qualquer pessoa para apresentar a palavra dele, né? E Amós deixa aqui muito claro, não profeta, nem sou filho de profeta, meu amigo. Sou pastor e cultivador de figos, mas eu tive que deixar o meu rebanho, porque Deus assim determinou. Tá bem? Então, temos essa ideia já que Amós, ele era um pastor de ovelhas, ele era um cultivador de figos, ele era da cidade de Tecoa. Que cidade de Tecoa é essa? Uma cidadezinha pequena, que fica ao sul de Belém, ao sul de Jerusalém. Fica uns 15 quilômetros, mais ou menos, é um interiorzinho da Judéia. Mas era um interiorzinho da Judéia que, justamente, a partir dali, ele teve essas experiências dele. Provavelmente era um mercador, né? Eu acredito que ele era um mercador que tinha condições financeiras boas, mas Deus aí chamou. Lembrando que a cidade de Tecoa é uma cidade conhecida também da palavra de Deus, que tem uma história magnífica lá, e vamos encontrar lá em 2 Samuel, capítulo 14, né? Quando justamente o rei Davi briga com Salomão, e o pessoal queria pegar Salomão, até para matar. E aí, Joabe tem uma ideia maravilhosa de mandar chamar uma mulher sábia da cidade de Tecoa. E essa mulher vai até o rei e diz, senhor rei, eu tenho apenas um filho, sou viúva, e eu tinha 2 filhos, e um filho matou o outro filho, e agora o povo todo quer matar o meu filho. Se matar o meu filho, meu marido não vai ter mais descendência. E o rei Davi fala, a partir de hoje, a palavra do rei, ninguém tocará um fio de cabelo, nem na senhora, nem no seu filho. E aí a mulher fala, meu senhor, então por que o senhor faz tanto mal ao povo e a Deus, já que o senhor está tentando pegar o seu filho e matar o seu próprio filho? Ou seja, o conselho que o senhor está me dando não está servindo para ti. O que é que está acontecendo? E aí depois o rei Davi se toca e percebe, faça um juramento de morte agora. Foi Joabe que mandou, ela vai lá e disse que Joabe mandou. Mas apenas para retratar que Tecoa é conhecida na Bíblia como lugar onde moravam pessoas sábias também, e também de onde saiu Amós, um cara muito sábio, muito forte, muito inteligente, extremamente corajoso, né? Porque foi numa situação extremamente complicada, tá? Já falei aqui que ele é o único profeta que declara sua ocupação antes, né, de ter sido comissionado por Deus para ser um profeta, para ter um ministério profético gigantesco. Ele é contemporâneo a quem? Ele é contemporâneo a 3 profetas. Porque ele ministrou no reinado de Jeroboão II. E em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, vai falar sobre a história do rei Jeroboão II, que ele vai ter Jeú, vai ter Jeoacás, vai ter Jeoás, depois Jeoás vai ter o Jeroboão II. Ele faz parte da dinastia do rei Jeú. Rei Jeú, responsável por assassinar e aniquilar toda a família do rei Acabe. Foi ele que matou
rei Acabe, Acasias, Jeorão e Jezabel, o tataravô dele. Então, Jeroboão II, a história lá em 2 Reis vai dizer que ele estava num reinado onde estava totalmente acabado, e que ninguém queria conta com Israel. E aí o profeta Jonas, aquele da baleia, aparece lá para Jeroboão II e fala com ele, olha, Deus disse que você vai ter prosperidade. E aí ele se torna próspero. Então, segundo a palavra de Deus, ele passa a reconquistar todas as cidades perdidas por parte dos inimigos. E ele conquista de Ramate até o Mar Morto. Mar Morto, acho até o Mar Morto. Então, a partir dali, ele se torna um reinado próspero. É um reinado banhado de riqueza. É um reinado onde não teve problemas com os inimigos. É um reinado, segundo a Bíblia, esse rei conseguiu conquistar até Damasco. Damasco, capital da Síria. Então, é um rei que estendeu as suas fronteiras. Ele não tinha guerra, ele estava na paz, ele estendeu as suas fronteiras, ele estendeu suas riquezas, o país estava em alta, mas a imoralidade tomou conta. E aí o profeta teve que ir lá. Então, muitas vezes, os profetas, eles profetizavam num momento não só de bonança, ou não só de desgraça, mas também no momento de bonança. No momento que o povo estava rico. Quer dizer, a classe alta estava a cada dia mais rico, o povo pobre cada dia mais pobre. Então, porque estavam sendo explorados, porque estavam sendo vendidos como escravos. Então, diga-se, o recorte histórico de Amós era um momento de prosperidade, era um momento de ganho, de elevação, de riqueza, mas foi um momento que o povo esqueceu de Deus. Tá? Então, Jonas profetiza para o rei Jeroboão II, Oséias, enquanto Amós vai profetizar no início do reinado de Jeroboão, quem profetiza é Jonas. No meado do reinado de Jeroboão II, quem profetiza é Amós. Quem profetiza no final do reinado de Jeroboão II é justamente Oséias, que vai pegar todos os demais reis. Tá bem? E no reinado do norte, no reino do norte, o rei de Israel. No reino do sul, que é somente 2 tribos, que é chamado, que a capital é Judá. Lembrando, né? Israel do norte, reino de Israel, com a capital? Samaria. Israel do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, capital, Jerusalém. Aqui em Jerusalém, o rei era Uzias, né? E quem era o profeta no tempo de Uzias? Profeta Isaías. Então, Amós foi contemporâneo a 3 grandes profetas, Jonas, Oséias e Isaías, tá bem? Lembrando aqui, eu não posso esquecer, que a paz, né, que esse rei Jeroboão passou a gozar da paz do país, ele também deve agradecer muito a Jonas. Né? Porque quando Jonas vai para Nínive, Nínive é a capital da Assíria. Então, quando ele vai para a capital da Síria, que é a principal potência naquele momento, e que o pessoal tem aquela conversão de 120 mil pessoas, a cidade toda se converte, o povo ali passa a seguir Deus por um determinado período e não faz guerra com Jeroboão. Esse é um dos motivos para o governo dele ter sido tão próspero, tá bem? Por isso que ele teve paz, por isso que ele passou, e no momento da bonança é que aí vê os grandes problemas, né? Muitos, a gente encontra aí, eu já vi histórias aí de cristãos que às vezes estão na dificuldade, está na igreja. Quando melhora, o cara abandona Deus, cai fora, larga o evangelho, larga a igreja. E é justamente o que aconteceu aqui, tá bem? Aqui a gente vai falar também sobre o Amós foi um profeta visionário, né? Teve visões. Ele teve 5 visões. Teve a visão do gafanhoto, ele teve a visão do fogo, teve a visão do muro e do prumo, ele teve a visão do cesto de frutas e ele teve a visão da queda do templo e do altar idólatra, tá? Que daqui a pouco vamos falar a respeito dessas 5 visões de Amós. Datação, tá? A maioria datam o livro de Amós por cerca de 760 antes de Cristo, né? Anos antes de Cristo. Porque ele vai apontar que são 2 anos antes do memorável terremoto. Este terremoto que aconteceu no tempo de Uzias, que era o rei de Judá, um rei muito bom.
iniciou muito bom, teve um reino muito próspero, juntamente com Jeroboão II, mas no finalzinho da vida acabou se deixando levar pela vaidade e acabou quis oferecer a oferta no altar, e aí teve uma lepra no rosto, porque ainda os sacerdotes ainda retiraram ele do templo. E aí o rei, esse rei Uzias, né, que é o rei de Judá, que tinha tanta pompa, tanto poder, acabou morto, né, morreu numa casinha, numa casinha separada, isolada, porque ele estava com lepra. Tá bem? Então, esse terremoto, ele é apontado que aconteceu na época do rei, o quê? Uzias. Por que isso eu estou dizendo? Esse terremoto apenas é mencionado em 2 passagens na Bíblia. A primeira passagem em Amós, capítulo 1, e vamos encontrar no livro de Zacarias. Sim, o livro de Zacarias, capítulo 14, verso 5. Né, que ele vai, quando ele fala ali acerca do dia em que o Senhor julgará as nações, ele vai dizer, vocês vão fugir. No dia que Deus for julgar as nações, vocês vão fugir como seus antepassados fugiram quando houve um terremoto lá no tempo do reinado dos Uzias. Zacarias capítulo 14, verso 5, comprovando historicamente a ocorrência desse terremoto nessa época lá de 760. Tá bem? Então, a datação, o terremoto, 2 anos antes do terremoto. E no tempo de Jeroboão II, que ele já está dizendo, Jeroboão II, rei do reino de Israel, reino do norte, e Uzias, que era rei do reino do sul, que era a capital, era Jerusalém. Tá bem? Então, datação aí, 760, mais ou menos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui a respeito de contexto, datação, contexto. Já falei aqui que era um tempo de prosperidade, né? Eles estavam, o rei conquistou tudo, reconquistou as terras mesmo que era dele, ainda estendeu as fronteiras, teve paz, mas em razão disso o povo deixou a orgulho, né? Tanto é que Deus fala, eu odeio o orgulho de vocês, vou destruir suas casas, casa de inverno, casa de verão, casas luxuosas, roupas bonitas, tudo conquistado a partir da exploração do povo mais fraco, do povo pobre, e Deus não aceita esse tipo de postura, tá bem? Obviamente, os problemas de guerra não existiam, porque a maior potência militar bélica naquele momento era a Síria, e Jonas foi lá e, mesmo contra a vontade dele, pregou, e o povo talvez fez uma das pregações mais sem graça da vida, mas que teve um efeito genial, com até 120 mil pessoas se convertendo para Deus. Muito lindo. Apesar que, Naum, a gente vai entender que esse povo, os ninivitas, depois voltaram a pecar e vai ser destruído, que é bem retratado pelo profeta Naum. Tá bem? Ainda que houvesse essa prosperidade, espiritualmente eles estavam com grave corrupção e decadência moral, que nós já apresentamos aqui. Principais personagens, vamos ter Amós, que é justamente o principal personagem, Amazias, que é o sacerdote de Betel, que nós já falamos aqui. Porque quando justamente o profeta ele apresenta 2 visões, a visão do gafanhoto, dizendo, olha, Deus vai mandar uma praga, vai destruir tudo. E já que Deus vai mandar uma praga, que é a praga do gafanhoto vai destruir tudo, Amazias fala assim, o povo é fraco, não vamos suportar. Amós intercede a Deus para que Deus aplaque, não fizesse aquela praga. Depois ele vai falar sobre fogo, que representa a seca, né, dizendo que até o mar iria secar. E depois ele vai falar sobre a visão do muro e do prumo, falando que saiu do padrão de qualidade, o muro torto. Óbvio, se você for construir sua casa e o muro está torto, você vai destruir, você vai refazer. Então, já que o povo está fora dos padrões, aí é que é o problema. Porque quando o profeta apresenta a terceira visão, depois da gafanhoto, do fogo, falou do muro e do prumo, problema. Porque a profecia dizia, em razão de estar em deformidade, vou destruir, dizendo, o rei vai morrer na guerra, o povo vai se tornar prisioneiro. E em razão disso, depois da terceira visão, o profeta de Betel, o profeta idólatra Amazias, tenta afugentar o profeta, inclusive fala para o rei, meu rei,
esse profeta aí está querendo aí acabar com o senhor, está querendo planejar uma revolta popular e destruir o seu reinado, né? E aí depois, chamando inclusive Amós de profeta mercenário, e iria dizer, estava falando que ele estava profetizando em Betel, que era o templo onde o rei adorava, e em razão disso, Amós simplesmente responde: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou apenas um pastor de ovelhas e justamente cultivo figos, larguei meu rebanho lá para vir pregar a palavra de Deus, mas eu vou mandar uma profecia para você, tá? Porque sua mulher vai se prostituir aqui na cidade, seus filhos serão mortos aqui, você vai ser levado prisioneiro para outra terra e vai morrer em outra terra. Imagine que profecia pesada contra esse sacerdote idólatra chamado Amazias. O terceiro personagem é o rei perverso, que é o rei Jeroboão II, que é o cara que deixou justamente tudo acontecer e permitiu todo esse estado lastimável, todo esse estado espiritual lastimável que o povo de Deus chegou a cometer, né? Até porque o povo, em regra, né, tem o costume de seguir o seu líder, né? Isso é muito retratado na Bíblia. Vamos lá, agora falar sobre as principais doutrinas. Para finalizar a aula, né? Principal doutrina, ele vai falar sobre a verdadeira adoração de Deus, porque ele vai dizer: sacrifício não, justiça quer, né? Então um dos primórdios aqui a ideia as ideias primordiais de Amós, né? Porque o povo estava sincretismo religioso, estava indo para o templo, adoração, cantoria, e ainda assim Deus dizia: vou mandar seca, vou destruir, porque você não está fazendo isso de todo o coração, porque não adianta você apresentar um falso padrão de religiosidade. Eu sei ler o Salmo 91 todo. Eu rezo o Pai Nosso todos os dias. Eu canto louvor em todas as alturas. Eu participo do ministério. Sim, mas não segue os preceitos do Evangelho? Do que adianta seu mero padrãozinho de religiosidade? Não serve de nada. Não serve de nada. Porque a verdadeira adoração de Deus tem que seguir um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um espírito voltado a Deus, você seguir os estatutos, as ordenanças, o que Jesus Cristo determina e o Evangelho, e isso ser refletido em suas condutas em todos os momentos da sua vida. Porque se você assim não fizer, você infelizmente está incorrendo em grave pecado. Tá bem? Então, uma das principais doutrinas aqui é a verdadeira adoração, que ele bem ensina, o qual convido a ler o capítulo 5, capítulo 6, que vai apontar a respeito disso. Acerca da justiça, né? Ele vai aplicar a justiça para todos, né? Aqui a justiça como um padrão a ser seguido. O terceiro é a futura restauração do remanescente fiel de Israel. Ele vai dizer: vou destruir o meu povo, mas o remanescente voltará. Que nós já aqui lemos a respeito do livro de Esdras, o livro de Neemias. Agora, para finalizar a aula, né? Para falar, porque se falar do livro de Amós, um livro que eu gosto porque me ensina, né, pautar, a ver a política sobre outros parâmetros, sobre justamente uma política mais humanitária, né, de você, uma política mais assistencialista, uma política mais filantrópica, você ver o direito, justamente a profissão, né, que eu exerço, que eu sou um operador de direito, então você vê o direito ser aplicado, respeite os direitos, cumpra os deveres, exija o cumprimento dos deveres por parte das autoridades, por parte do povo de Deus, e sem você explorar as pessoas. E hoje assistimos esse estágio de lastimável no nosso país, onde, obviamente, o rico cada dia ficando mais rico e o pobre cada dia mais pobre. E é justamente uma palavra tão atualizada, por isso que eu vejo a palavra de Amós muito, mas muito atualizada. Tá bem? Para finalizar, acerca do esboço do livro de Amós, temos que dividir o livro em 4 partes, né? A primeira parte, o capítulo 1 e capítulo 2, vai falar apenas sobre o julgamento das nações. Eu vou falar aqui rapidamente. Primeira parte, julgamento das nações vizinhas. As nações que faziam o quê? Fronteira com a nação israelita. Tiro, Filistia, Amon, Edom, Moabe, estão aqui, Judá. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Então, ele faz um julgamento de todas as nações que fazem fronteira com Israel. Capítulo 1 e capítulo 2.
Na segunda sessão, que é a partir do capítulo 3 ao capítulo 6, são as sentenças condenatórias contra quem? Contra Israel. Justamente tratando sobre a falta de justiça e a falta de honestidade. No terceiro módulo, vamos falar sobre o quê? As 5 visões do castigo que é apresentado por Amós. Esses 5 vai falar lá sobre os gafanhotos, sobre o fogo, sobre o prumo, sobre a questão do cesto de frutas e sobre a questão da queda do altar de Betel e dos altares idólatras, né? Que, inclusive, a meu ver, eu acho que caiu também não só por determinação de Deus, mas acho que o terremoto, né, foi um dos fatores determinantes para isso. Por último, no capítulo 9, o capítulo 7 ao capítulo 9, Amós, depois de apresentar uma palavra poderosa, ele vai apontar acerca do quê? Da restauração, dizendo, olha, a casa que estava caída vai ser reconstruída. Um remanescente, vou castigar o meu povo, vou destruir todos os ímpios, e aquele que ainda tem um padrão ainda de que a gente pode resgatar, esses remanescentes serão chamados de novo para a cidade de Sião. Tá bem? Sião, diga-se Jerusalém. Tá? Então vamos aqui fazer, já que tem que ser dividido em julgamento das nações, sentenças condenatórias, as 5 visões do castigo e a restauração. Então a gente vai falar aqui rapidamente, porque eu já estou com 56 minutos de aula, então em 4 minutos aqui eu finalizo isso aqui, tá bem? No capítulo 1, ele vai falar sobre o julgamento das nações. Aqui ele vai falar sobre as nações vizinhas de Israel. Ele vai falar sobre 6 nações. Quais são essas 6 nações? Damasco, capital da Síria. Gaza, uma das cidades da Filistia, ou justamente tão conhecido como os filisteus. Tiro, que é uma cidade dos sidônios. Edom, Moabe e Amon. Tá bem? Damasco, por que Deus vai mandar que eles sejam destruídos? Porque Damasco, eles torturaram o povo de Gileade. O povo de Gileade fica no norte, né? Norte fica no centro-oeste, salvo engano. Não, centro-oeste. Então, esse povo torturou, o povo de Damasco torturou o povo de Gileade. Inclusive, utilizando rodas com ponta de ferro. Ou seja, veja o teor de tortura, causando sofrimento ao povo de Deus. Em razão disso, Deus disse, vou pôr fogo em sua cidade, vou destruir suas muralhas. Quanto a Gaza, que faz parte da Filistia, né, justamente os filisteus, tão conhecidos, eles conquistaram determinadas terras de Israel, e os seus prisioneiros ele vendeu como escravo ao povo de Edom. Então, em razão disso, ia pôr fogo na cidade de Gaza e nas 4 cidades lá da Filistéia. Só não colocou Gat, mas botou Askelon, Asdod, se não me engano, Gaza e outra lá. Mas eu teria que olhar com mais calma. A cidade de Tiro, porque a cidade de Tiro descumpriu um acordo de amizade. Quando lemos lá 1 Reis e 2 Reis, lembramos que o rei Irão, que era o rei de Tiro, fez um acordo com o rei Davi e o rei Salomão, que haveria paz entre eles e haveria um pacto, né? Tanto é que o rei Irão forneceu cedros, né, madeira nobre para que fosse construído o templo. Mas ainda assim, depois houve um descumprimento desse acordo de amizade e o povo de Tiro fez o povo de Israel prisioneiro e também vendeu como escravo para o povo de Edom. Em razão disso, destruído por fogo. O Edom também seria destruído, porque eles guardavam a guerra contra os irmãos. Por quê? Porque ele conservou o ódio durante muitos anos. Porque os edomitas, eles são filhos de quê? Filhos de Esaú. Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. Então, aquela guerra, aquela questão aquela questão toda primogenitura, né? Que o Jacó roubou de Esaú. Então, eles guardaram aquele rancor durante esse tempo todo. Teve guerra entre os irmãos. E por ter conservado o ódio, seria destruído. Amon, porque eles conquistaram Gileade também e rasgaram a barriga das grávidas. Então, Deus disse que iria pôr fogo lá também. Moabe, porque eles profanaram o corpo do rei de Edom, cremando, né? E não, como já dito, Edom não deixa de ser parte da família de Deus, porque os edomitas são netos, né, de Jacó, né? São filhos de Esaú. Esaú
irmão gêmeo de Jacó. Então, Deus, de qualquer jeito, tinha, sim, ainda um certo olhar por parte dos edomitas. No capítulo 1 ainda vamos falar sobre a punição de Judá, né? Porque abandonou a lei do Senhor, idolatria, vai pôr fogo também. Eu até vejo o povo de Israel, em cada profecia contra essas cidades, o povo dando amém, amém, glória. Só que aí que tem um problema. No capítulo 2, né? Desculpe, já vai ter a punição de Judá, e por último vai trazer a punição de Israel, dizendo que eles vendem os próprios irmãos, eram desonestos, por causa de dívidas e injustiça com pessoas simples, e que proibiam profetas de profetizar lá. Então, a razão disso, eles teriam grandes problemas. No segundo módulo, falando sobre sentenças condenatórias, vamos falar sobre o pecado da irresponsabilidade, porque no capítulo 3, Amós vai falar sobre o privilégio que Israel tinha, por ser a menina dos olhos de Deus, né? Por ser justamente a virgem, né? Então, eles seriam, por ele ter sido o privilégio de ter sido o povo santo de Deus, eles seriam castigados com maior rigor. Mas a corrupção imperou, eles tinham casas de marfim, casas de inverno, casas de verão, e aí Deus falou, já que você quer tanta riqueza, quando vocês forem invadidos, eles vão levar tudo. Também nessa parte de sentença condenatória, no capítulo 4, vamos falar sobre o pecado da idolatria. Falando sobre Betel e Dan, falando sobre que as mulheres ricas de Samaria, elas foram comparadas a vacas de Bazã, né? Porque Bazã é uma cidade no leste da Galileia, onde justamente era um terreno fértil. Em razão disso, as vacas eram gordas. Então, Amós chamou as mulheres, né, de Samaria como vacas de Bazã. E essas mulheres, elas influenciavam os maridos a o quê? A explorar ainda mais o povo para trazer mais riquezas para elas. Em razão disso, Amós disse, não tem problema nenhum, não. No dia da invasão, vocês serão retiradas de anzóis. Imagine o sofrimento dessas mulheres. Tá? Depois tem a questão do abominável ritualismo. E depois ele fala, se prepara para o castigo, porque vocês ficarão de frente com Deus. No capítulo 5 e no capítulo 6, vamos falar sobre o pecado da decadência moral e ética de Israel, que ele, no capítulo 5, é o capítulo mais formidável de todo o livro de Amós, de fato. E lá ele vai falar uma canção de lamento, né? Ali é uma canção, ele lamentando a toda a situação, e fala, escute esta canção triste, povo de Deus. E ele vai falar sobre busque ao Senhor e viva, né? Buscai ao Senhor e vivai, justamente. Depois ele vai falar sobre o dia do Senhor, que quando eles iriam fugir do leão e dar de cara com o urso, depois iriam se esconder dentro de casa, seria picado pela cobra, ou seja, não teria escapatória, né? Fala sobre a falsa religiosidade, que é uma ideia primaz do livro de Amós. Justiça quero, sacrifício não. Muito lindo. No capítulo 6, ele vai falar sobre o castigo, né? Sobre a calamidade que viria sobre os arrogantes, que Deus, inclusive a palavra de Deus fala, Deus odeia os orgulhosos, e o povo vai pedir ajuda, e eles mandaram outro local. Ele falando sobre justamente o título dessa apresentação, que a honestidade vira o veneno, e a justiça a injustiça, e que eles iriam perder tudo com a invasão. Tá bem? No capítulo 7, para a gente já finalizar, vai ter 5 visões do castigo, né? Sendo que 2 dessas visões Deus poupa o povo de Deus. A primeira visão vai falar sobre os gafanhotos. Eu vou mandar uma praga de gafanhoto para acabar com toda essa plantação. Amós diz que o povo é fraco. O profeta intercede pelo povo de Deus e Deus poupa. Depois, Deus pergunta, Amós, o que você está vendo, Amós? Ele, Amós, estou vendo fogo aqui, está pegando tudo aqui, até o mar secou. Aí Deus fala, é isso que eu vou fazer com o povo. Amós fala, Senhor, o povo é fraco, não faça isso. Aí Deus poupa o povo dessas 2 visões, do gafanhoto e do fogo. Na terceira visão, justamente Deus não poupa a partir daqui, né? Aí a visão do prumo, onde o povo é comparado a um muro torto. E aí haveria 4 destruições. Haveria a destruição do templo, a destruição dos locais de adoração, a destruição do rei e a destruição dos seus descendentes. Em razão disso, quando o profeta, né, de Betel escuta isso, é quando tem ele debela, vai embora daqui, vai pregar lá em Judá que você vai ganhar dinheiro lá com o seu povo, você não vai ganhar dinheiro aqui não. Ele diz, não sou mercenário não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas o cara comprova que não tinha seminário nenhum, mas o cara era comissionado por Deus, vocacionado
divinamente pelo Espírito Santo. Então o cara foi lá com a fortaleza lá de um exército. Tá bem? A partir desse interlúdico, vamos para o capítulo 8, que é o penúltimo capítulo, que vai falar sobre as cestos de frutas. Porque Deus fala, olha, quando a fruta está bem madura e bonita no pé, o que é que você faz? Você arranca. Então ele pergunta ao profeta, o que você está vendo? Eu estou vendo, Senhor, estou vendo um cesto de frutas de maduras. Por quê? Ele fala, o momento do castigo já está para chegar. Então ele compara o povo de Deus a uma fruta madura, uma beleza, né? Já que está bonito, pode tirar. Só que, infelizmente, aquela planta beleza, vocês já compraram aquela fruta bonita, mas podre por dentro, tá? E no capítulo 8, que é muito interessante, então, já para finalizar, o povo de Deus passa a reclamar das festas das luas novas, dos sábados, que ele não podia trabalhar, porque estava prejudicando os lucros. Então, em razão disso, ele estava impedindo o lucro, o preço, a prática do preço alto, fraude da balança, produtos que não prestavam, que eles vendiam, e que os pobres não poderiam comprar aí absolutamente nada naqueles dias. Então, Deus fala, rapaz, vocês não estão respeitando nem os dias santos, né? Então, em razão disso, vocês o castigo virá. No capítulo 9, que é para finalizar, do verso 1 ao verso 10, vai falar a quinta visão do profeta, que é sobre a visão da queda do templo. Ele diz que Deus estava junto ao templo idólatra e que ele manda o profeta dar tapas, pancadas na coluna do templo. E a partir daqueles tapas, as estruturas iriam estremecer e haveria justamente uma demolição do templo, né? Então, a queda do templo, a queda dos altares e tal. Para finalizar, capítulo 9, verso 11 a 15, o Senhor diz que depois de ter dado todo esse castigo, ele diz, vocês é como se fosse uma casa caída. Em razão disso, vou tapar as rachaduras, vou levantar os pilares, vou levantar essa casa de novo, para que o povo seja restaurado. A restauração virá pela dinastia davídica, pela casa davídica, por meio de Sião. E nós assistimos que, de fato, isso aconteceu lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, né? Deus restaurou o povo, mesmo com todo castigo, com toda destruição, Deus iria olhar de novo para o povo. Então, a casa caída é a volta ao cativeiro e o restabelecimento da nação que nós assistimos até o dia de hoje. Também, assim eu finalizo o livro de Amós e espero que tenha sido produtivo.